Bom, Gustavo, a gente falou agora um pouquinho aqui do Pix, esse pagamento é. instantâneo, e vamos entender um pouquinho melhor agora com a participação do nosso convidado, que é o Dr. Marcelo Gotti, que é especialista em direito empresarial. Marcelo, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu que agradeço. Boa noite. Marcelo, acho que aquela pergunta que todo mundo gostaria de fazer para você. Esse tal de Pix é seguro? Sim, o Pix é seguro, mas como todo sistema de computador, de internet, ele está sujeito a falhas também, né? As principais falhas, elas virão possivelmente dos usuários, tá? O sistema foi testado aí nas últimas semanas, foi feito um soft launch a partir do dia 3 de novembro, e parece que algumas falhas aconteceram, mas o sistema se demonstrou bastante robusto. Hoje teve uma entrevista de mais de uma hora do pessoal do Banco Central, e eles falaram que ficaram bastante satisfeitos com os resultados desse teste inicial. Tá? Então foram feitas operações de verdade, não simplesmente operações de R$2, R$3 para testar, mas operações de R$400, R$500, e o sistema parece ter um funcionamento bastante robusto. Marcelo, ainda tem muitas dúvidas sobre o sistema. As pessoas começaram a usar, mas ainda tem muita gente na dúvida. Eu vi um caso específico de uma pessoa que queria transferir dinheiro para o Pix, já estava animada. Só que a outra pessoa não tinha o Pix. Ou seja, dá para fazer, porque a gente tem na cabeça aquela coisa do TED e do DOC, que é muito simples. Eu sei que a pessoa tem uma conta no banco, eu mando e pronto. No Pix, não. Tem todo mundo ter o Pix para funcionar ou não? Eu posso enviar dinheiro só eu tendo o Pix? Em tese, pode ser feito o envio de dinheiro, sim. Mas tudo vai ser muito facilitado a partir do momento em que ambas as partes cadastrarem a chave, né? Então, e como que é essa chave? Eu posso cadastrar, por exemplo, o meu e-mail, o meu CPF, o número de celular, ou uma chave aleatória do próprio sistema, que o próprio sistema gera, né? E aí fica muito mais fácil fazer isso, tá? Então, em tese, eu conseguiria fazer, mas eu teria que preencher todos os dados normalmente que eu teria que preencher para fazer um DOC, uma TED. Tem que colocar o nome completo, número do banco, agência, número de conta e o CPF da pessoa. Então, tudo vai ser muito mais fácil a partir do momento que a pessoa cadastre a sua chave e ela coloque uma única informação, como, por exemplo, o número de CPF, o número de celular, e aí faz a transferência bem rapidamente. Marcelo, se algum malandro entrar na minha conta e fizer uma transação lá, né, não autorizada por mim, o banco é responsável por isso, o Banco Central ou o banco no qual eu tenho conta, alguém vai ser responsável por isso ou não? Olha, via de regra, não. Agora, porque as regras do Pix, elas dizem que o usuário é responsável pela utilização, né? Agora, a gente já tem uma jurisprudência bastante forte de antes do Pix, de mais de década aí, que diz que se houver um acesso inautorizado, desautorizado, de um terceiro na minha conta corrente, há uma chance muito grande do banco ser responsabilizado, a não ser que se comprove que, por exemplo, eu acabei entregando a minha senha para alguém propositalmente, justamente para criar uma fraude, né? Mas, via de regra, a jurisprudência protege os usuários de banco, tá? Eu diria que as coisas não devem mudar muito a partir do início da utilização do Pix. Então, o banco ele também tem que ter os seus sistemas de fraude, colocar, né, em prática aí os seus sistemas de fraude, e eles podem barrar operações que entendam ser fraudulentas. Marcelo, deixando de olhar um pouco para o cliente, para o consumidor, para olhar para as empresas, para os bancos, para as fintechs, a chegada do Pix, movimento setor, o que ela vai trazer de diferente? Ela pode gerar mais competitividade? A ideia é justamente essa. A ideia é que realmente se crie a competitividade no Brasil. Você sabe que o mercado bancário brasileiro ele é extremamente concentrado. Nós temos aí, se a gente pensar nas instituições financeiras tradicionais, as 4 maiores instituições financeiras, elas concentram mais do que 85% dos ativos. Se juntar a 5ª instituição financeira, ela tem basicamente aí 95% dos ativos bancários, ou seja, de todos os empréstimos feitos, né? E o Pix não vai resolver isso por si só, mas o Pix vai gerar maior competição no mercado. Então ele vai abrir o mercado para as pessoas que, por exemplo, não têm contas bancárias hoje em dia, né? Ou aquelas que têm contas bancárias, procurar uma prestação de serviço mais eficiente e com custo menor. O primo do Pix seria aí o chamado Open Banking, que vai permitir que outras instituições que não são os bancos tradicionais possam oferecer crédito também no mercado. Então, o que o Banco Central quer fazer, utilizando Open Banking e Pix ao mesmo tempo, é justamente aumentar a competição e na expectativa aí de que as taxas cobradas por instituições financeiras nos empréstimos bancários venham a cair também. Tá? Então, vai aumentar a efetividade, a eficiência e vai, espera-se, né, aumentar também, ou reduzir, as tarifas bancárias cobradas nos empréstimos, né?
Agora, Marcelo, para o consumidor de uma maneira geral, para a pessoa que tem a conta bancária, além da rapidez, porque isso é instantâneo, essa transferência é instantânea, a gente já explicou inclusive aqui em uma outra oportunidade, mas isso também significa uma economia. Hoje uma TED ou um DOC, eu não sei se custa R$14 ou R$12, quer dizer, eu passo a não pagar mais isso. Exatamente. Hoje, às vezes a gente não percebe que paga DOC, TED, porque normalmente a gente já tem um pacote de serviços bancários que inclui lá, por exemplo, 10 TEDs por mês, um número aleatório, tá? Então a gente acaba não percebendo que a gente paga por isso, tá? Então a gente acaba fazendo achando que não tem custo, mas tem. E além de DOC e TED, a gente tem um boleto bancário também que muitas vezes o estabelecimento que emite aquele boleto bancário para o usuário, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma assinatura de telefonia celular, né? Quando vem o boleto bancário, aquilo é cobrado de mim também, né? E o boleto bancário ele pode custar até R$6. Então a expectativa é que que essa competitividade faça cair sobremaneira o custo disso tudo. Uma pessoa física enviar dinheiro para outra pessoa física não vai ter custo, né? Agora, para os estabelecimentos comerciais vai ter custo e aí vai ser acordado com o banco, né? O banco que vai ter que determinar o pacote de serviço que ele vai prestar para o seu cliente. A tendência também é que tem uma queda do custo da utilização de cartão de débito, porque o cartão de débito ele tem um custo pesado para o lojista hoje. E com o tempo as pessoas devem usar cada vez menos o cartão de débito e usar cada vez mais Pix para substituir. E hoje, na entrevista do Banco Central, eles disseram que vão antecipar alguns outros tipos de serviços, como, por exemplo, né, o chamado Pix garantido, que é aquele Pix que vai ser feito numa data futura e que não pode ser desfeito. Isso, em tese, ele pode substituir também o cartão de crédito, uma coisa que não tinha se pensado muito ainda, mas como o Banco Central anunciou hoje, então pode ser que até no mercado de cartão de crédito aumente a competitividade para reduzir o custo para o usuário e para o lojista. Marcelo, obrigado pela participação, por tirar as dúvidas sobre o Pix e vamos acompanhar a movimentação. Hoje foi só o primeiro dia oficial desse sistema. Você já baixou o seu? Você já deu sua chave? Mas eu ainda não consegui apertar os botãozinhos lá. Eu também ainda não fui, não.